E aí galera, quem fala aqui é o Lucas do Udemy Brasil, grupo do Facebook. Continuando o tutorial passado, que foi sobre a instalação do pacote de demonstração Master 2. Agora eu vou mostrar um pouco das novidades dos templates com ARP7 e sobre o iKit, que é o framework front-end para manipulação do layout do visual. Bom, começamos com o iKit, que é o framework front-end. O site é getwikit.com. Ele é um framework open source, ele é grátis, você pode baixar. Ele está sob a licença MIT. Então você pode baixar e modificar, se eu não me engano, informando os direitos dos desenvolvedores principais. Começamos no Get Started aqui. Aqui ele ensina a estrutura, onde está os arquivos .css, fontes, biblioteca, JavaScript, como customizar, exemplos de layout, para quem estiver começando a ver alguns exemplos, front page, portfólio, blog, documentação, contatos, login. Para desenvolvedores tem estrutura de projeto, criar um tema, criar um estilo, o customize.json, que é o arquivo do Customizer, e criar ou modificar a biblioteca JavaScript. Em componentes nós temos a lista de componentes. No caso, os componentes são usados para fazer a criação e modificação. Aqui nós temos grid painel, artigos, comentários, navegação com menus, submenus, paginação, lista, botões, ícones, etc. Existem muitos aqui. Preciso testar um por um para se familiarizar. Nesses add-ons aqui nós temos também alguns plugins também desenvolvidos para evitar o uso de terceiros, então eles já são integrados nativamente. Aqui nós temos navegação, formulário de arquivos, formulário de senhas, autocompletar, entre outros aqui. Bom, basicamente é só um resumo simples do que é o iKit. Depois eu vou fazer uma videoaula com um pouco de cada elemento, mostrando como usar um pouco de cada elemento. Agora vamos voltar aqui para o Master 2. Sobre o ARP7, ele foi lançado no meio do ano passado, se não me engano em junho ou julho, em junho do ano passado. Hoje é o framework atual da Udemy, apesar de ainda haver atualizações do 6. Basicamente todos os novos esforços são feitos em prol do ARP7. O layout dos templates com ARP7 acredito que são mais limpos, mais objetivos. Eu gosto bastante. Primeiro porque também mudou. Com o ARP6, o padrão de largura era sempre 1000, 980, 990, agora ele fica normalmente em 1200. Tem um site mais amplo, eu gosto de sites com a largura maior, dá para colocar mais elementos, módulos, etc. Bom, mas cada caso é um caso. Tem inúmeras outras funções,
Aqui em destaques do UIKit a gente pode ver como alguns elementos do UIKit, componentes, seriam nesse template. Cada template tem tem sua própria demonstração de como é. Paginação, listas, marcação, legenda, artigos, etc. Módulos. Aqui em layouts nós temos também a visualização dos módulos. Nesse caso eles são muito parecidos porque esse template é o básico. Indo para administração, deixa eu atualizar a página aqui. Bom, começa pelo painel de administração do template, então um pouco diferente, bem mais organizado, mais amplo, tem muitas opções. Eu vou começar por baixo porque tem menos opções nesse menu, até seguir para os que tem mais opções. Aqui no item informações nós temos informações sobre a versão do Warp Framework, sobre a versão do template. Aqui em System Check podemos ver se há algum conflito com alguma biblioteca, com algum outro componente. E em verificação para arquivo, vemos se algum arquivo foi modificado ou se está faltando algum arquivo do template. Em menus, ele lista os menus e é possível ver o número de colunas, ter 4 colunas, largura das colunas, um ícone, é possível adicionar um ícone, tem uma lista de ícones aqui, uma legenda. Em módulos, ele lista alguns módulos e é possível fazer modificações neles, como por exemplo atribuir uma classe a um módulo. Esse exemplo aqui tem uma classe que centraliza o texto, modificar o estilo, tá em box body, isso individualmente. Alguns têm mais espaço, outros muda a cor do background, a fonte, etc. Adicionar ícone, trocar o budget é como um aviso no módulo e definir em qual dispositivo ele vai mostrar variável pela resolução do dispositivo. Em um desktop, em um tablet, em um smartphone, eu posso aqui setar se ele vai aparecer ou se ele vai estar oculto nos dispositivos. Eu vou pular o layout para explicar primeiras em ajustes primeiro, depois voltamos para ele. Em ajustes nós temos aqui o Customizer, o botão do console aqui, daqui a pouco eu mostro ele. Embaixo nós temos desenvolvimento, para compilar o less, sem a necessidade de usar o Customizer. Na primeira aula eu mostrei como usar o Compile Less, nas próximas eu vou mostrar novamente, com algumas outras alterações. Compressão já havia no Warp 6, para comprimir as folhas de estilo e os arquivos com as bibliotecas JavaScript. Desativar o modo responsive, desativar o bootstrap. Aqui em conteúdo é possível ocultar o top scroller, que é o botãozinho que faz subir até o topo da página. Em Hide Warp Branding é possível ocultar os direitos aqui da empresa, no caso do copyright, e o theme e o Powered by. Selecionando aqui, ele automaticamente oculta esse texto em todas as páginas. Aqui é possível adicionar os botões sociais.
nos artigos em destaque. Ao criar artigos em destaque e selecionando essas opções, tem os botões embaixo para compartilhar os artigos nessas redes sociais. Mais embaixo, nós temos aqui a configuração de estilo global dos módulos. No caso, na página módulos, é possível fazer isso individualmente por módulo. Aqui é o global, ou seja, no caso todos estão em box e todos os módulos de todas as páginas do site ficarão em box por padrão. Eu posso mudar aqui para blank ou qualquer outro e todos ficarão para o que eu mudar, ou eu posso ir lá e mudar individualmente. Embaixo eu tenho um campo para inserir JavaScript, um código JavaScript. Ele é feito para inserir o código do Google Analytics ou qualquer outro script JavaScript, qualquer outro código JavaScript. Bom, indo aqui no Customizer, ele vai abrir o console. Customizer, ele é um console de gerenciamento do layout a partir do arquivo style.less. Então ele vai pegar as informações pré-definidas lá e vai dar as opções de modificação a partir dele. E isso ele vai modificar diretamente o CSS do site. Ele vem com o modo avançado desabilitado por padrão, para talvez não ter muita opção de alteração e não fazer talvez uma mudança indesejada. Em geral é possível trocar o background, colocar verde. Ele vai me mostrar em tempo real essa modificação. Deixa eu voltar para o branco. Possível modificar bordas, a largura do site. Nesse caso aqui, abaixo de 1024, ele vai mostrar em 980. E aqui acima de 1024, acima também de 1200, ele fica em 1200. Ou seja, a resolução dos monitores normalmente é 1360, 1400. Ele ficaria em 1200. Eu posso digitar um valor e automaticamente ele vai mudar para esse valor digitado. No caso aqui o espaço aqui não tem essa largura inteira, então ele não modifica. Tipografia, eu posso mudar a cor de um texto com link, a cor de um texto com link com hover, né, ao encostar o ponteiro do mouse nesse link. O tamanho da fonte, a altura da linha da fonte, a fonte do site, né, do corpo do site. A fonte do cabeçalho do site. Aqui mais embaixo eu posso trocar alguns botões, cores de alguns botões. Ativando o modo avançado, ele abre todas as opções listadas. Então, abre uma gama de opções aí, espaços, resolução em vários dispositivos, alertas, artigos, etc. Demoraria muito tempo para explicar um por um aqui. Realmente são muitas opções. Dá para modificar quase tudo no template usando apenas o Customizer. Ao usar o Customizer, fiz aqui a mudança do background, mas o correto é, ao abrir o Customizer, eu escolho um layout, um estilo, perdão. Nesse caso eu só tenho default, então eu vou copiar esse estilo. Por quê? Porque se eu fazer todas as modificações no meu estilo padrão, ao atualizar o template, eu baixo um template lá atualizado e quando eu instalar ele eu perco todas as modificações, porque os arquivos serão sobrescritos
pelos novos, que vão ter as configurações padrões. Então, muita gente manda perguntas lá para fora do Udemy exatamente sobre isso. É uma coisa simples, é só abrir o Customize, escolher o estilo padrão para ele ser copiado, a base para ser modificada e copiar. Eu escolho essa base, copio, coloco o nome que eu quero. Eu vou trocar uma coisa simples aqui, vou trocar cor de fundo, vou colocar mais cinza um pouco. Não muito. Bom, e salvar. Ao salvar, ele vai criar uma pasta dentro do template, uma pasta styles, e vai criar uma pasta aqui dentro com o nome que eu coloquei nesse style, nesse estilo. No caso aqui é Master 2, se eu coloquei outro nome, vai ser outro nome. Vai ter um arquivo .les, style.les, uma pasta CSS por padrão. Ele só vai criar isso. Eu vou abrir essa pasta, vai ter aqui o bootstrap.css, temp.css, todos são, caso eu não faça nenhuma modificação, só copie, ele vai ser idêntico ao estilo que eu copiei. Caso eu faça alguma modificação, ele vai ter as modificações também inseridas. Quando eu faço uma modificação, eu customizo e crio um novo estilo, vamos dizer que eu fiz a modificação do background, deixei ele um pouco mais cinza, eu vou voltar aqui para o site e vou atualizar. Mas o fundo continua branco. Isso acontece porque quando eu crio um novo estilo, eu tenho que vir finalmente em Layouts, que ele vai me mostrar as opções. Em Layouts eu tenho o perfil de página, também eu mostrei isso no primeiro tutorial. Cada perfil listado aqui, eu posso adicionar um outro, ele vai ser vinculado a uma página. Nesse caso, o front page é vinculado a home, eu posso selecionar mais, eu posso tirar. O default ele é vinculado a todas, por padrão ele são todas as páginas. Então, ao criar um novo estilo, eu venho aqui e crio um perfil e vinculo a alguma página. Caso eu não queira vincular alguma página, eu quero que todo o site seja igual, eu mantenho o default e aqui eu mudo o estilo por Master 2, que foi o que eu acabei de criar. Eu posso ter vários estilos e vários profiles, ter cada página distinta uma da outra, entre cores, tamanhos, etc. Bom, usei o Customize, criei um novo estilo, vim em Layouts, criei ou não criei um novo perfil e um desses perfis, ou em todos, eu seto o Master 2 ou mais estilos que eu quiser, no caso um para cada perfil. Mais embaixo, peraí, salvar e mostrar realmente as modificações. O site todo vai ficar com estilo Master 2. Eu volto aqui e atualizo a página. Automaticamente ele já muda. Com a fonte que eu mudei, a fonte de cabeçalho, a fonte do corpo da página. Se eu modificasse outros elementos, ele também seria modificado. Isso ajuda muito porque eu não preciso fazer códigos manuais, eu não preciso criar nenhum tipo de classe ou ID manualmente e inserir nas folhas. Isso ajuda muito. Bom, voltando, mas aqui embaixo em conteúdo, eu vou escolher se eu escondo ou se eu mostro o conteúdo padrão do Joomla. Pois no primeiro menu, normalmente ele cria apenas um menu, o Home, ele é vinculado a artigos. Na demonstração é apenas um artigo, mas normalmente ele é vinculado aos artigos em destaque.
E ele vai mostrar, se for em artigos em destaque, uma lista de artigos em destaque. Se for um artigo, ele vai mostrar o conteúdo desse artigo. E se eu clicar aqui em Hide System, eu vou ocultar esse conteúdo e ele vai mostrar apenas os módulos. Dependendo da página, é uma boa opção. Em sidebars, as barras laterais. Nesse caso, eu só tenho duas barras laterais. É possível criar mais, modificar o nome, etc. Aqui eu modifico a largura dessa barra em até 50%. E aqui eu defino em qual lado ela fica, o lado esquerdo ou o lado direito. Mais abaixo em grid é possível definir o posicionamento dos módulos, a visualização desses módulos. Ele vai mostrar alguns módulos, esse número de módulos é variável de template para template, e o layout que ele vai ser mostrado. Paralelo, no caso, ele mostra os módulos um do lado do outro. Por exemplo, aqui, tá? 3 módulos, um do lado do outro. É possível mudar para stacked. Ele fica empilhado, ele fica um em cima do outro. Por exemplo, como está a lista aqui, um em cima do outro. A última opção, a First Doublet, ela vai mostrar o primeiro módulo da esquerda maior do que os outros ou do que o outro módulo. No caso aqui tem 3. Se fosse 2 e estivessem em double first doublet, o primeiro módulo teria o tamanho de 2 e o último o restante, mais ou menos 60, 40% da largura. Aqui em responsive a gente pode decidir se esse módulo vai ficar desativado, se ele vai ficar empilhado no iPhone ou em tablet. Aqui em dividir, ele vai criar uma linha em cima e embaixo e aumentar um espaço como uma divisória entre os módulos. Basicamente, de forma simples, isso é o que tem na nova administração. Esses recursos unidos, eles permitem muitas modificações, principalmente essa questão de estilos e perfis. Eu posso criar inúmeras páginas distintas da outras, é como ter vários websites usando o mesmo template. Bom, basicamente o que tem no ARP7 de novo é isso. Tem alguns detalhes, mas eu quis só resumir de uma forma mais simples. Os outros templates são pagos, então talvez quem não é membro do clube, ele é um clube pago. Infelizmente tem que comprar para ser membro. Do clube vai ter acesso apenas a dois. Mesmo sendo free, ele tem direito às atualizações regulares. Se lançar uma atualização do template ou do framework, ele será atualizado. Bom, quem é só entrar no grupo do Facebook, é um grupo novo, tem pouco mais de um mês, quer dizer, um pouco menos de um mês. Tem pouca gente ainda. No Brasil também poucas pessoas usam os templates da Udemy ou qualquer outro produto, então quem quiser conhecer um pouco, quem quiser ajudar com um pouco de conhecimento que tem, fica à vontade lá. Nos próximos tutoriais eu vou ensinar um pouco sobre o WebGet. Tem a versão free dele, tem suporte a Lightbox, Spotlight, Twitter, Media Player e Slideshow Lite com alguns efeitos e também com os... Vou ensinar como fazer blogs
e páginas estáticas, como sobre nós, ah, informações estáticas que não são alteradas. Bom, galera, se vocês quiserem o iKit, dê uma olhada na documentação, uma documentação bem intuitiva. Tem várias coisas que ensinam a fazer. Também baixem um template, façam os testes. Uma coisa que eu esqueci de falar, acredito que seja uma novidade interessante, é que a versão móvel dos templates agora, ao contrário do ARP6 que tinha um menu responsive em drop-down, ele é off-canvas, ou seja, ele vai ficar oculto e ao clicar no botão ele aparece com o menu respectivo. Eu posso adicionar ícones, eu posso adicionar um campo de busca em cima, embaixo, qualquer posição. Eu posso criar vários menus off-canvas, eu posso criar menus off-canvas apenas em dispositivos móveis, eu posso criar um menu off-canvas na resolução normal do site. Então tem muitas opções. Você pode off-canvas no UIKit. Você vai adicionar muitas coisas, mudar uma ação que permite criar portfólios, que é o Twitter. Tem um exemplo dele aqui no layout. Usando o Twitter. Ainda é bem simples, mas é uma boa opção para quem não quer comprar. Quem não tem também. Quem não tem a opção de usar. Quem não quer uma opção que tem efeito e etc. Eu vou ficando por aí. No restante da semana eu vou postar os outros vídeos. Bom, esse vídeo foi um pouco improvisado, mas acredito que por enquanto é o que dá para fazer. Com mais tempo nos próximos dias, mês que vem talvez, eu começo a fazer uns vídeos mais elaborados, faço um roteiro para ficar mais organizadinho, uma vinheta, alguma coisa a mais. Mas por enquanto é isso aí. Bom, e até mais, pessoal.